Aleluia. Bom dia, meus queridos. Amém. Que alegria mais uma vez estarmos aqui, reunidos em família, juntos com o nosso Pai amado. E Ele tem um banquete muito preparado, um banquete muito lindo preparado para nós hoje, em nome de Jesus. Hoje é um domingo diferente, um domingo muito especial. Nós temos como tradição aqui na nossa igreja, uma vez por ano, nós temos um domingo que nós chamamos de Orphan Sunday, ou o Domingo do Órfão. A Bíblia nos orienta, né? Tiago fala que a verdadeira religião, né, visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. E como igreja, nós damos muito valor para isso. Nós temos, muitos sabem, mas nós temos uma ONG, onde nós temos um trabalho muito sério, voltado aos vulneráveis. E nós tiramos então um domingo por mês, para ministrar esse respeito, para ativar essa unção no nosso coração, nessa área. E eu tenho o privilégio de apresentar a Ana Luísa, minha filha. É um prazer. Tem alguém ali tietando, né? Amém. É uma honra muito grande para mim vê-la, né, fluindo, voando nessa área, voando no amor, na paixão por Jesus e paixão pelos vulneráveis. E eu tenho o prazer então de passar o microfone para ela. Eu gostaria que você recebesse com todo carinho essa palavra, os testemunhos e a unção que o Espírito Santo vai derramar hoje sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui. Eu tenho o privilégio de estar ministrando aqui nesse domingo e eu posso dizer que é o meu domingo preferido do ano. Porque eu posso expressar aqui um pouquinho do meu coração e do coração de Deus com relação ao órfão e ao vulnerável. O Orphan Sunday é um domingo que ele é celebrado, podemos dizer, ao redor do mundo. E nós tiramos esse domingo realmente para falar da causa do órfão, do vulnerável, dos necessitados e levantarmos um clamor por essas pessoas. E hoje eu estava orando essa semana sobre esse domingo e Deus me lembrou do meu chamado. Deus me lembrou de quando Ele me disse o que eu deveria fazer para o resto da minha vida. E tem um versículo lá em Provérbios 31:8, que eu quero ler aqui com vocês. Diz assim: abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Provérbios 31:8. Esse texto foi o texto que Deus me deu há alguns anos atrás, antes de nós voltarmos para o Brasil, quando a gente ainda estava fora do país. Deus me deu esse texto e Ele falou ao meu coração: esse é o seu chamado, abra sua boca, erga a sua voz. E é esse o título aqui que eu coloquei para essa ministração hoje: abra a boca. Eu acredito que todos nós fomos chamados a abrir a boca de certa forma. Então, antes de eu prosseguir aqui, eu gostaria de convidar a fechar os olhos, que você coloque o seu coração diante de Deus. Alinhe o seu coração, a sua mente, o seu espírito, o seu físico, a que o Espírito Santo deseja fazer aqui hoje. Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos para te adorar, para te glorificar. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é o único desejado de nossos corações. Espírito Santo, você é o centro do nosso desejo. Eu oro para que o Senhor possa vir alinhando agora o nosso físico, nossa alma, nosso espírito, ao que o Senhor deseja, Pai. Ministra aos nossos corações, revele a Tua palavra aos nossos corações, Pai, como uma palavra rema, para que possamos prosseguir de acordo com a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus, Ele nos desenhou a sua imagem e semelhança. E Ele sempre trabalhou junto com o homem em cooperação. Então, desde a fundação da terra, desde a criação, Deus trabalha em cooperação com o homem e o homem em cooperação com Deus. Deus, Ele criou todas as coisas, mas Ele mandou Adão e Eva nomearem cada um dos animais, cada uma das plantas ali do Éden. Deus, Ele foi desenvolvendo junto com o homem o processo de criação. A voz dele sempre foi passada para a terra através dos homens. Antigamente, através dos profetas, e foi se desenvolvendo até que nós chegamos a Jesus.
E Jesus, ele diz que toda a autoridade foi dada a ele. Portanto, vão e façam discípulos. Jesus não disse que ele iria e faria discípulos, mas ele nos mandou ir. Ele nos comissionou a nós irmos e fazermos discípulos. Ou seja, ele nos escolheu como seus cooperadores. Lá em 1 Coríntios 3:9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, Ele deseja que nós sejamos seus cooperadores, que nós trabalhemos juntos com Ele. Ele nos chamou para isso, para nós construirmos, edificarmos a obra junto com Ele. E Ele nos deu o Espírito Santo, para que a gente pudesse estar alinhado, afinado ao que Ele deseja fazer aqui na terra. Tenho certeza que você tem pessoas que você tem muita intimidade. E quando você olha para aquela pessoa, ela sabe o que você está pensando. Você olha para ela, ela sabe o que você quer. Principalmente dentro da família, né? A mãe olha para o filho sabe exatamente o que a mãe está dizendo ali naquele momento. E esse é o coração de Deus para conosco, que nós sejamos seus cooperadores aqui na terra, para que nós sejamos afinados, alinhados com Ele, para Ele soltar ali uma voz bem baixinha no nosso ouvido, nós já sabemos o que nós temos que fazer. Esse é o desejo de Deus, Ele deseja trabalhar conosco. E aí eu li aqui para vocês Provérbios 31:8, que fala sobre nós abrirmos nossa boca em favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. E o que isso tem a ver, né? Deus, Ele nos chama para nós sermos seus cooperadores. Então, ao abrirmos a boca, Ele deseja que nós falemos o que tem no coração dEle. Não são simplesmente palavras que nós vamos soltar ou ações que nós vamos fazer. Nós vamos estar alinhados com o coração de Deus. E ao abrirmos a boca, pelo mudo, pelo desamparado, nós vamos estabelecer a vontade dEle aqui na terra. E agora eu te pergunto, quem são os mudos? Quem são os desamparados hoje na nossa sociedade? Deus, Ele nos chama a liberarmos ali o desejo dEle pelo mudo, pelo desamparado. Mas quem são eles? Eu tenho aqui alguns exemplos que eu peguei, existem muitos outros, mas os que eu quero focar aqui hoje com vocês são esses. O primeiro, o bebê no útero. Hoje em dia está muito em alta esse assunto, né? O bebê no útero hoje se tornou um vulnerável, um desamparado, porque muitas pessoas estão lutando para que eles morram. E quem é chamado para erguer a voz, falar em favor daquele que ainda nem tem voz? Nós fomos chamados para cooperarmos com Cristo. O próximo que eu coloquei aqui é o vulnerável. O vulnerável hoje são as pessoas pobres, as pessoas desamparadas, pessoas em situação de rua, pessoas abusadas, que elas não têm voz. Elas não têm voz. É difícil nós conhecermos a voz dessas pessoas. Nós simplesmente passamos por elas, a gente olha, a gente vê, mas a gente não sabe a voz, não sabe o nome, não conhece a história. Então, eles são os mudos, os desamparados também. Próximo, o órfão. O órfão, hoje em dia, pode ser uma criança que perdeu o pai e a mãe, mas pode ser um órfão de pais vivos também, que os pais simplesmente não deram conta de criar, não tiveram ali condições. O órfão também é um desamparado. O órfão é um mudo, é aquele que não tem voz. Eles estão espalhados ao nosso redor hoje e também nos abrigos, nos orfanatos. São crianças que estão lá, desamparadas. E quem vai falar por eles? Quem vai erguer a voz e lutar pelo direito deles? Os refugiados, pessoas que saíram dos seus países, que às vezes a gente nem as conhece, mas elas estão em nosso meio. E por último aqui, aqueles que sofrem com as guerras. Existem tantas pessoas ao redor do mundo que estão desamparadas, que são mudos, que estão simplesmente sofrendo e morrendo com as guerras, com as lutas, com as batalhas. São crianças, são jovens, são adultos, são idosos, que estão desamparados, que são mudos, que não têm voz, não podem lutar pelos seus próprios direitos. E nós fomos chamados para abrir a boca em cooperação com o Espírito Santo. Mas a minha pergunta para você é: o que sai da nossa boca quando nós a abrimos? Quando nós erguemos nossa voz, o que vai sair?
qual é o som ou o que vai fluir de nós. E eu quero ler aqui com vocês João 7, 38 ao 39, que diz assim: quem crer em mim, como dizia a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Uau, olha o que esse texto está dizendo. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, quando nós abrirmos a nossa boca, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Olha que poderoso isso. Deus, Ele nos chama assim para abrirmos a boca. Mas não para simplesmente soltarmos palavras de justiça humana. Ou palavras que nós achamos certas. Para nós lutarmos da forma que o mundo luta. Não. Nós fomos chamados para abrirmos a boca. E ao abrirmos, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E eu digo aqui nosso. Porque essas águas vivas só fluem do interior daqueles que creem. Se você crê em Jesus Cristo, você tomou dessa água viva que é Cristo, e do seu interior elas irão fluir. Ou seja, quando você abrir sua boca, não vão ser as suas palavras que vão estar saindo, mas Jesus vai fluir através de você. E o que essas águas vivas trazem? A água viva, ela traz vida. Ela faz as coisas florescerem. Lá em Ezequiel 47, versículo 9, diz assim: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passa terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Aqui é uma figura do que representam essas águas. É uma água que carrega vida. É uma água que, quando ela passa por meio da escuridão, ela traz luz. Uma água que, se ela passa por meio dos lugares mais áridos, dos lugares onde existe morte, ela traz vida. Porque ela não é uma água como o mundo a entrega, que mata a sede momentaneamente. Mas ela é uma água que traz restauração eterna. Traz esperança. A esperança que nós encontramos somente em Cristo Jesus. E esse rio que flui das nossas bocas estabelece o reino de Deus hoje. E onde que esse rio precisa fluir? Nos lugares escuros, nos lugares onde existem trevas, nos lugares onde existe morte, nos lugares onde existe injustiça. Esse rio vai passar e ele vai estabelecer o reino de Deus hoje. E também a Bíblia diz lá em Apocalipse sobre águas que fluirão, que vão trazer frutos onde não existirá mais dor. E essa é a fé que nós carregamos e professamos, que gera a esperança de um reino vindouro. Então aqui nós entramos no paradigma do reino de Deus, né? O reino agora e o reino que está por vir. O reino estabelecido hoje e o reino que será estabelecido na volta de Jesus. Isso é muito poderoso, porque as águas, esse rio que flui de nós, ao abrirmos a boca, ele vai estabelecendo o reino de Deus hoje. Por onde você passa, você carrega essa vida. Por onde você pisa, você carrega esse rio dentro de você. E ao abrir a sua boca, você vai levando a vida de Cristo e estabelecendo o reino de Deus. E lá aí vai chegar um dia onde não haverá mais dor. Vamos ler lá em Apocalipse 22, do 1 ao 3, diz assim: então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um lado a outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão.
Esse texto é muito lindo. Ele nos dá esperança. Ele gera expectativa em nossos corações. Que vai sim chegar um dia que esse rio de Deus vai fluir ao redor do mundo. E nunca mais haverá dor. Nunca mais haverá órfão. Nunca mais haverá vulnerável. Nunca mais haverá bebês sendo mortos antes de nascerem. Nunca mais existirá maldição alguma. Nunca mais existirá injustiça. Essa é a esperança que nós carregamos ao professarmos a nossa fé. Nós trazemos sim o reino de Deus agora. Nós anunciamos, Ele está vindo, Ele é a esperança. Mas chegará um dia que nada disso mais existirá. Porque o rio de Deus vai fluir e haverá frutos que trarão cura para as nações. Mas hoje, qual é o nosso chamado? Qual é o nosso dever como cristãos, como filhos de Deus? É abrirmos a boca. Abrirmos a boca em favor do mudo. Abrirmos a boca em favor do desamparado, do vulnerável. Porque eles precisam dessa esperança que aqueles que creem carregam. Eles precisam dessa água que aqueles que creem receberam e flui do interior deles. Esse é o nosso chamado. E eu digo a vocês, essas pessoas, esses mudos, esses desamparados, eles não são algo genérico, não é somente o órfão, a viúva, o vulnerável. Isso mexe com a gente, mas não é sobre um negócio, sobre uma instituição, é algo pessoal. São pessoas que nós conhecemos os nomes, pessoas que nós conhecemos a voz, pessoas que convivem com a gente, que estão no nosso dia a dia. Então não é sobre um negócio, é algo pessoal. Jesus, Ele tornou isso uma realidade muito marcante na história dele. Jesus, Ele se tornou homem, Ele viveu na terra, Ele sofreu, Ele tomou ali todas as nossas dores, Ele entrou nos lugares mais escuros da terra, Ele tornou os doentes seus amigos, Ele tomou todas as nossas enfermidades, tudo o que Ele poderia fazer para tornar a vida humana pessoal para Ele, Ele fez. Jesus, Ele não foi um Deus que olhou lá de cima e viu, aqueles homens sofrem. Aqueles homens estão passando por muitas coisas. Negócio. Ele não viu isso. Jesus, Ele deixou a sua glória. E Ele se tornou homem. Para quê? Para que Ele pudesse tornar a nossa luta, as nossas dificuldades, as nossas tentações, algo pessoal. Algo que Ele conhecia os nomes, algo que Ele viveu na carne dele. Ele passou por tentação, Ele sofreu na cruz, Ele sofreu dor de verdade. Jesus, Ele tornou as coisas pessoais, Ele conhece a nossa causa. E ao abrir a boca dele ali perante Deus, como nosso advogado, Ele está levando algo pessoal perante Deus. Lá em 1 João 2, do 1 ao 2 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, aqui diz que Jesus, Ele é o nosso advogado. Um advogado, não conheço muito da área, mas eu tenho certeza que o advogado, ele não vai ali perante o juiz para pleitear uma causa de uma pessoa que ele não sabe nem o nome. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai tornar aquela causa pessoal, para que ele possa entender realmente o que está acontecendo. Ele toma aquela causa como dele. Ele conhece o nome, ele vai conhecer toda a história daquela pessoa, ele vai fazer perguntas para entender a veracidade dos fatos que estão sendo ditos. O advogado, ele vai ali cavocar, ele vai fundo para ele pleitear uma causa que se torna, na verdade, pessoal para ele. Ele não vai ali só por negócio, ele se torna algo que ele conhece, ele sabe os nomes. E a mesma coisa, Jesus, Ele levou a sério tudo isso. E Ele tornou isso algo pessoal. E Deus, Ele nos chama para nós abrirmos a boca em cooperação com o Espírito Santo, para que as águas fluam do nosso interior, mas não por negócio, mas algo pessoal.
Ele quer que nós levemos essa causa perante Ele, de coisas que nós realmente conhecemos. Faz tanta diferença eu chegar aqui para vocês e falar, orem pelos órfãos, orem pelos vulneráveis. Mas se eu chegar aqui para você e te der 2 nomes de 2 crianças que estão sofrendo, passando por necessidades, a nossa oração até muda, porque você conhece o nome, você conhece o rosto. Como o nosso advogado Jesus, perante Deus, ele levou a nossa causa de forma pessoal. Eu creio que Deus, Ele nos chama a nós, abrirmos a nossa boca, levarmos essa causa perante o Senhor, de forma pessoal também. Ele nos chama para abrirmos a boca, em cooperação com o Espírito Santo, para que a água viva flua, mas algo pessoal, algo que nós conhecemos, não por negócio ou por institucionalização. Nós carregamos a água viva e nós vemos os lugares áridos que precisam dela. Precisamos tornar isso pessoal. Precisamos realmente olhar para o rosto do órfão, da viúva, e em cooperação com o Espírito Santo, deixar fluir. Então eu quero aqui citar alguns exemplos para vocês. Quero começar com alguns exemplos bíblicos e depois eu quero trazer para vocês algo pessoal que nós temos vivido como igreja. O primeiro, a história bíblica que eu quero citar para vocês é Neemias. Neemias, ele foi um homem que ele foi tirado do seu país e ele estava ali trabalhando na corte de um rei de outro país, de outra nação. E aí chega a ele uma notícia. Neemias torna as coisas pessoais. E quero ler com vocês esse processo. Neemias 1, do 3 ao 4, diz assim: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias aqui foi exposto a uma situação. Ele sabia que todo mundo tinha sido exilado, ele sabia da destruição, ele sabia de muitas coisas que haviam acontecido em Jerusalém. Mas quando chegou a ele o nome, quando chegou a ele a situação, isso se tornou pessoal. E Neemias foi instigado a erguer a voz, a abrir a boca. Neemias 2 ao 5 diz: Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Por isso, ó rei, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Olha que linda essa história. Neemias ouviu falar de algo, mas ele tornou aquilo pessoal para ele. A cidade onde os meus pais estão sepultados, Judá, deixe-me ir lá e reconstruir os muros. Ele encontrou ali um lugar de vulnerabilidade, um lugar destruído, um lugar de escuridão. Ele tornou aquilo pessoal para ele e ele abriu a boca perante o rei. Rei, me deixa aí. Me deixa ir lá, me deixa reconstruir, me deixa ir lá e espalhar essa água viva para aquelas pessoas, trazer esperança, trazer vida. E ele foi. E as palavras de Neemias trouxeram ânimo. As palavras de Neemias trouxeram encorajamento, coragem, para que o povo se levantasse e reconstruísse as muralhas. Ele primeiro tornou as coisas pessoal. Ele abriu a boca. E então rios de águas vivas fluíram do interior dele e trouxeram vida novamente àquela cidade. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia é de Esther. Esther, creio que muitos aqui conhecem essa história. Uma menina do povo de Deus, do meio dos judeus, escolhida pelo rei para ser rainha. Ela cresceu ali dentro do palácio, recebeu a graça do rei, se tornou a rainha. Mas chegou um tempo que o povo dela estava sendo perseguido. O povo dela iria morrer. E Esther estava ali vivendo a vida dela no palácio.
Até que Mordecai, que era ali o seu primo, chegou a ela e ajudou ela a tornar as coisas pessoais. Nós lemos lá em Esther 4, do 13 ao 14. Diz assim: mandou esta resposta a Esther. Então Mordecai mandou essa resposta a Esther: você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio, quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha. Olha que forte isso aqui. Esther recebe aí um chacoalhão para que ela torne as coisas pessoais. Não é aquele povo que está sendo perseguido e vai morrer. É você, é o seu povo. Existem nomes que você conhece que irão morrer se você não abrir a sua boca. Ela tornou as coisas pessoais. E o que ela fez? Ela abriu a boca. Baseada em oração, em jejum, ela abriu a boca perante o rei. Lá em Esther 7, 3 ao 4 diz: por fim, a rainha Esther respondeu: se eu posso contar com o favor do rei, e se for do agrado do rei, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se apenas nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu não iria dizer nada, porque nenhuma aflição como essa justificaria incomodar o rei. A história de Esther é muito linda. Ela arriscou a sua vida ali perante o rei, para erguer a voz em favor ali de um povo que estava sendo maltratado, de um povo que estava vulnerável. Eles não tinham voz para lutar, eles não tinham voz para se defender. Mas Esther tomou essa posição e ela abriu a boca e se tornou a voz para aqueles que eram mudos, para aqueles que ninguém nem conhecia. Esther escolheu tomar essa posição e rios de vida fluíram do interior dela. Ao tomar aquela atitude, o rei deu autoridade a ela, Mardoqueu, a decretarem uma outra lei que permitia os judeus lutarem pelas suas vidas. Deu voz, empoderou os judeus ali para que eles não pudessem morrer simplesmente ali vulneráveis. Então aqui estão alguns exemplos da Bíblia de pessoas que ergueram a voz em favor do mudo, ergueram a voz em favor do desamparado. E essas pessoas tornaram as coisas pessoais. Eles conheciam o nome, eles conheciam a situação. E eu te pergunto, como você e eu temos erguido a nossa voz? Como a nossa igreja tem caminhado nessa trajetória? Eu quero primeiro vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Como igreja, nós temos a ONG. E a ONG, ela tem várias frentes hoje. E uma dessas frentes é a Casa Aurora, que eu quero mostrar aqui para vocês como acontece. Mas a Casa Aurora é um lugar onde nós não temos centenas de crianças, nós não temos ali uma instituição super linda e estruturada, mas nós tornamos as coisas pessoais para a gente. Nós conhecemos cada criança por nome, nós conhecemos cada pai, cada mãe, nós sabemos onde eles moram. E nós erguemos a voz em favor de cada um deles, para que rios de águas vivas fluam e invadam a escuridão ali onde nós estamos. E esse é o nosso chamado como igreja. Quero apresentar então aqui para vocês esse vídeo. Olá, eu me chamo Ana Luísa e nós estamos aqui na Casa Aurora. E eu quero contar um pouquinho para vocês de como surgiu esse lugar, como a gente conheceu essas crianças. Me lembro que em 2019 nós começamos aqui na Casa Aurora com um projeto de reforço escolar. A gente conheceu algumas crianças, foi em algumas famílias visitando, convidando para estarem aqui com a gente. E foi muito legal porque eles abraçaram a ideia, eles vieram,
E a gente começou a conhecê-los melhor, entender um pouquinho das necessidades aqui da comunidade. A gente percebeu que educação era a chave para que essas crianças pudessem crescer, alcançar os seus propósitos, destinos e, principalmente, alcançar o propósito de vida que Deus tinha para elas. O meu nome é Micaele, eu tenho 8 anos. Eu morava na aldeia de Barueri, eu tinha 5 anos. Aí eu me mudei pro Imperial. O que você mais gosta da Casa Aurora? Eu gosto da lição e gosto também quando a gente brinca. Eu me lembro a primeira vez que a Micaele veio aqui para Casa Aurora. Eu conheci a Mica, a família dela, e a gente começou a acompanhar, estavam numa situação de vulnerabilidade muito grande. E através desse acompanhamento eu falei, vamos pro Imperial. Nós estamos lá com a Casa Aurora e elas mudaram para cá e a gente começou a acompanhar, a cuidar. Eu lembro que a Mica sempre foi uma menina tão alegre, forte. Lembro a primeira vez que a gente foi tirar o dente dela que estava mole. Levei ela pro banheiro pensando que ela ia abrir o bocão, chorar, mas ela não soltou um pio. Ficou forte até o final, deixou arrancar o dentinho dela e foi construindo a história dela. Já faz 3 anos que ela está aqui com a gente e a gente vê como ela tem crescido, como ela tem se tornado uma menina apaixonada por Jesus, como ela tem aprendido a ler, ela tem aprendido a gostar de ler, né? A Mica é uma das que mais gosta de pegar um livro, falar, vou ler para vocês. Então acompanhar esse processo, né, da Casa Aurora nascendo e crescendo e de ver cada uma das nossas crianças, assim como a Mica, se desenvolverem, crescerem, serem lançados para realmente voar longe. E com o decorrer dos anos, muitas crianças começaram a ir, a gente acompanhou muitas histórias aqui, muitos começaram a ser alfabetizados aqui com a gente, a se desenvolverem, a gente conheceu as famílias. Com isso também nasceu as células, nasceu a igreja e esse acompanhamento integral de cada família. Olá, meu nome é Gabriel Mesquita. Aqui a Casa Aurora era a casa da minha família, na qual eu e meus irmãos, nós crescemos aqui, nesse contexto dessa comunidade, né? E nós sempre tivemos esses mesmos desafios na qual as crianças enfrentam aqui, né? Situação de vulnerabilidade, no que elas são expostas, então são desafios na qual, na minha vida, sempre foi um contexto muito normal no sentido de lutar contra essas coisas, né? E quando a gente começou aqui, desde 2019, a gente via esses desafios e via o potencial que cada uma dessas crianças tinha ali. Assim como minha mãe também, meus pais sempre inculcaram na gente aqui os princípios que tinham da palavra de Deus. A gente estava com um desafio muito grande aqui de reformar a Casa Aurora, porque na verdade era uma casa, uma comunidade feita para 5 pessoas, que eram a minha família, né? E a gente viu que começou a virar 10, depois virar 20, 30, 40, 50 pessoas semanais aqui, crianças que a gente atendia com as aulas e tudo mais, e a casa não estava suportando, né, o que estava transformando aqui na comunidade. E aí a gente orou, a gente estacionou um pouquinho aqui, junto com alguns parceiros, alguns irmãos da igreja. A gente conseguiu trabalhar e reformar a Casa Aurora aqui, que hoje vocês estão vendo essa nova estrutura, para realmente acolher essas crianças com qualidade. Então cada um desses ambientes foi muito bem pensado, a gente tem um escritório agora, uma biblioteca, uma cozinha bem bonita, para que eles possam se divertir e construir realmente o que Deus tem plantado no sonho de cada um deles. Então a gente sabe que dentro do coração deles, Deus plantou uma identidade, um propósito, um chamado, né? E nós, como Casa Aurora aqui, temos essa incumbência, né, de realmente fazê-los voar para os sonhos que eles têm, né? Aqui não acabou por enquanto, né? A gente hoje consegue atender 40 alunos, mas a nossa meta é dobrar isso. Agora nesse próximo ano a gente conseguir atender outros 2 dias da semana para atender integralmente a semana inteira com mais crianças, com mais voluntários, mais professores e realmente gerar uma transformação integral no bairro, né? O bairro do Parque Imperial é um bairro meio que fechado, então ele é super alcançável e a gente consegue ver realmente a transformação que essas crianças já têm feito na casa delas, né, na fé delas e nas escolas delas, né? Muitos são amigos de escola e vêm trazendo amigos de escola para a igreja, para a célula e para a instituição também, para a Casa Aurora, e a gente sonha com realmente esse bairro sendo alcançado pela verdadeira justiça, que é quando as pessoas, as situações, tudo é convergido, né, para o propósito de Deus de conhecer Cristo com todo o coração e amá-lo. E nós sabemos que nós não conseguimos fazer isso sozinho. Então se você também queima no seu coração, né, a questão dos vulneráveis, o que Deus tem queimado realmente para transformar a justiça nos lugares, eu quero te convidar a vir visitar a gente, a passar um tempo com a gente, a construir junto o que Deus tem feito aqui, né? A gente brinca que nós estamos vendo
Deus escrevendo a história aqui deste lugar enquanto nós vivemos isso tudo, né? E nós queremos te convidar a fazer parte disso de alguma maneira. A Casa Aurora significa ajudar algumas pessoas e reforço da escola e problemas familiares também, né? Que eles ajudam conversando. Como que você imagina a Casa Aurora daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu imagino a Casa Aurora com muitas crianças e eu imagino também ajudando as outras crianças também. A Casa Aurora, ela está localizada em um lugar, um parque imperial aqui em Barueri. E ali é uma comunidade, uma favela, o Morro do Socó. E lá nós encontramos esse lugar deserto, esse lugar escuro, esse lugar onde existiam muitos mudos, muitos desamparados. E nós enxergamos ali a oportunidade que nós tínhamos de tornar as coisas pessoais. Não é sobre os órfãos e vulneráveis que estão ali. É sobre a Mica, que vocês conheceram aqui no vídeo. É sobre o Adriel, é sobre a Naira. É sobre cada história, cada criança, que carrega um potencial dentro deles. E ali naquele lugar escuro, esse potencial está afadado à morte. Mas nós somos os que creem. Nós carregamos a água viva. E ao abrirmos a nossa boca naquele lugar, nós vemos o rio do Espírito Santo, o rio de vida fluir e trazer vida. E levar essas crianças a alcançarem seus destinos, seus potenciais. Cada um deles tem crescido e nosso alvo é que eles voem. Então essa é uma das formas que como igreja nós temos enxergado a oportunidade de entrar nos lugares escuros, tornar pessoal, conhecer realmente as histórias e abrir a boca para que o direito deles seja cumprido, para que eles possam realmente conhecer Jesus e receber a vida eterna. E agora eu vou mostrar aqui para vocês um último vídeo e nós vamos orar após isso. Olá, meu nome é Thelma, eu tenho 26 anos, eu sou a pedagoga da Casa Aurora e faço parte da Paz Church Imperial. Eu sempre soube que Jesus tinha algo diferente para mim e desde cedo eu tive adoção no meu coração. Com o tempo, eu descobri que eu não queria um bebê, depois eu descobri que eu não queria apenas um filho por adoção, mas eu tinha no meu coração que seria um grupo de irmãos. E com o tempo, eu descobri que seriam 4. E foi assim que eu encontrei as minhas filhas. Em 2019, nós iniciamos a Casa Aurora no Parque Imperial, no Morro do Socó. E eu, como pedagoga, fui voluntária por um bom tempo. Nesse tempo, eu conheci muitas crianças. E dentro do contexto de comunidade, é comum encontrar negligência. E foi assim que 4 meninas se destacaram. Nós, com o tempo, percebemos que elas não estavam vivendo aquilo que Deus tinha para elas viverem. Então eu, como pedagoga da ONG, acabei me aproximando mais e mais delas. Em 2021, nós percebemos que elas não poderiam mais permanecer vivendo como estavam vivendo. Então, nós assumimos a responsabilidade por elas, nós levamos a conselho tutelar e tudo mais e tentamos mudar o destino delas. E como igreja, nós estávamos orando para que Deus despertasse a igreja para que elas fossem adotadas. E no final de 2021, nós estávamos orando por isso, mas nada acontecia. E no início de 2022, eu me aproximei mais e mais das meninas. Já até levava na escola, levava para o México e tudo mais. E Deus falou comigo. Ele já tinha me dado algumas palavras sobre Esther, sobre ele me levantar para um tempo como este. E aí o Senhor me disse, Thelma, você está orando tanto para que famílias sejam levantadas para adotar essas meninas, mas eu quero que você seja a resposta dessa oração.
E eu fiquei muito impactada com aquilo, porque eu tinha 24 anos, era solteira, morava sozinha e eu teria que assumir a responsabilidade de 4 crianças. Mas Deus falou comigo de uma maneira muito clara. Então eu comuniquei a minha liderança sobre o meu posicionamento e nós oramos, tiramos um tempo para ouvir realmente Deus, se era o tempo de eu fazer aquilo. E durante o tempo de jejum, o Senhor falou muito aos nossos corações. Então, em março de 2022, eu tirei as meninas de casa e elas passaram a morar comigo por um tempo. Só que no meio desse percurso, elas passaram 4 meses no abrigo e esse foi um período onde Deus tratou os nossos corações, como família mesmo. Esse foi o tempo que Deus usou para gerar em nós família. E foi um tempo muito precioso para nós como igreja, porque foi um tempo em que todos aqueles da igreja que sabiam o que estava acontecendo se levantaram e se posicionaram em oração. Foi um processo bem doloroso para nós, porque Deus ele não fez os abrigos, Deus fez as famílias. E nós tínhamos convicção no nosso coração de que o lugar daquelas meninas era em família. E aí em agosto de 2022, o Senhor falou com o juiz e ele liberou a guarda das 4 para mim. E foi algo muito poderoso, porque nós vemos várias histórias onde familiares tentam pegar guarda, adotar, dentro da família e não conseguem. E eu, que não tenho vínculo sanguíneo nenhum, consegui em 4 meses a guarda de 4 meninas. Muitas pessoas me perguntam por que eu fiz isso. Por que eu me tornei mãe por adoção aos 25 anos de 4 meninas. E a minha resposta é: por que não fazer? Será que existia outra possibilidade? Porque eu acredito que o Senhor ele nos chama para poder viver o propósito que Ele tem para nós. Faithful through the ages, God of Abraham, you're the God of covenants and faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you said. Meu nome é Ana Clara, eu tenho 13 anos. Meu nome é Jaqueline e eu tenho 9 anos. Meu nome é Maria Vitória, tenho 15 anos. Meu nome é Gabriela, eu tenho 7 anos. Família, para mim, eu acho que é viver em comunhão. Pra mim é um tipo que, porque eles cuidam da gente, amor, cuidado. Pra mim é viver em unidade. Ser filha de Deus. O que eu mais gosto da minha família quando a gente se reúne. O que eu mais gosto de fazer com a minha família é sair. As nossas conversas. Eu gosto de conversar, brincar, dar risada junto. Eu gosto de brincar. Quando eu conheci a Thelma, eu tava na Casa Aurora. Eu vim pra cá, que eu tava com a Vitória, a gente veio pra célula e conheci ela. A primeira vez que eu vi a tia Thelma foi na Páscoa. A coisa mais legal que nós já fez juntas, quando a gente foi pra praia. Uma coisa legal. Foi para a praia. Foi parque aquática. Ter tempo com a tia Thelma. Uma coisa que eu sonho pra minha família é que ela conheça Jesus e quando a gente for pro céu, tudo ela esteja lá. O maior sonho pra minha família é viver o propósito de Deus. Eu não tenho nada pra pedir, mas a minha família é muito legal. Então, gente, essa é a minha história. Eu tô compartilhando com vocês esse testemunho, porque eu acredito que quando nós contamos um testemunho, nós estamos falando para Deus, faz de novo. E eu acredito que o Senhor fará de novo em nosso meio. Essa é uma história de adoção, que é algo que queima muito no meu coração. Creio que Deus nos chamou, como igreja, aqueles que creem, para levar essa água viva aos órfãos, às crianças que estão desamparadas. E essa história foi algo muito pessoal para a gente, que eu não me senti erguendo a voz por um órfão ou por uma criança vulnerável. Eu ergui minha voz pela Maria Vitória, pela Ana Clara, pela Jaqueline, pela Gabriele. Nós lutamos, nós choramos, nós sofremos. Chegou momentos que a gente nem via muita esperança, mas Deus, Ele
Ele é o pai do órfão. Deus que deseja colocar o órfão em família. Então, se nós fizermos a nossa parte, se nós erguermos a nossa voz, se nós lutarmos pelo direito deles e deixarmos os rios de águas vivas fluírem de nós, Deus, Ele vem e faz o sobrenatural para que cada uma dessas crianças, órfãos, vulneráveis, tenha os seus direitos atendidos. Gostaria de convidar vocês a ficarem em pé. Hoje, como igreja, nós temos muitas oportunidades para que você possa tornar pessoal o que nós temos vivido ali no Parque Imperial, em Osasco. Você pode fazer parte dessa história, erguer a sua voz por uma dessas crianças. Você pode fazer parte disso. Hoje nós estamos lançando aí as nossas cartinhas de Natal, então você vai ver no hall ali de entrada da igreja, as fotinhos de cada uma das nossas crianças. E a gente todo ano pede para eles escreverem uma cartinha de Natal e dá a oportunidade para a igreja escolher uma carta, pegar ali aquela criança, você orar por ele, você comprar um presentinho, trazer de volta. Quem deseja ir lá também no dia da entrega, nós sempre abrimos as portas. Temos muitas oportunidades de voluntariado, apadrinhamento. Você pode contribuir financeiramente com essa causa. Você pode escolher aí a forma que você foi chamado para erguer a sua voz. Pode ser através de recurso financeiro, pode ser através de recurso humano, a sua mão de obra ali com a gente. Nós temos também aqui na igreja o projeto Casa Glorinha, o Voe com a Casa Glorinha, que são crianças de um abrigo de Barueri, que vem aqui toda sexta-feira. Nós também precisamos de voluntários. E muitas outras formas que nós temos feito. E eu gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos. Você pensar como Deus tem te chamado para erguer a sua voz, para que rios de águas vivas fluam do seu interior. Pode ser através da Casa Aurora, do Amor em Ação aqui da igreja, mas às vezes você tem aí algo pessoal já dentro de você. Às vezes é o seu vizinho, às vezes é uma criança que você conheceu, alguém vulnerável perto de você. Qual é a forma que o Espírito Santo está te chamando a cooperar com Ele, para que rios de águas vivas fluam do seu interior?